Olá, nós estamos aqui no simpósio de Santo Antônio, que é chamado de San Antonio Breast Cancer Symposium em 2019, para bater um papo sobre o que está acontecendo em termos de questões relacionadas à mastologia e à cirurgia. Meu nome é César Cabelo, eu sou professor associado livre-docente da Unicamp e coordenador da mastologia do Hospital da Mulher CAISM e Unicamp. E nós estamos aqui com meu amigo, o professor Afonso Celso Pinto Nazário, que é professor associado livre-docente da Unifesp, é o coordenador da pós-graduação em ginecologia e vice-coordenador da pós-graduação de toda a Escola Paulista de Medicina. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre questões que são relevantes para o mastologista relacionadas à cirurgia em San Antônio. San Antônio é o maior congresso mundial de medicina translacional relacionado a câncer de mama e a gente tem uma bela oportunidade de discutir coisas que sejam interessantes. Então, eu e o Afonso vamos começar a discutir então esses aspectos que nós achamos relevantes. O congresso começou terça-feira e ele vai até sábado. Então, são alguns dias, e a gente vai destacar alguns pontos que têm acontecido nesses dias aqui em si, né? Afonso, eu gostei, no começo, terça-feira à tarde, teve uma mesa, na verdade não tem nada muito de novo, mas o assunto é muito importante para nós, né? Que o professor Armando Juliano coordenou, tão conhecido, que é o PI do ACOSOG Z0011, junto com o Otto Messinger, que é um brasileiro oncologista clínico que trabalha no Dana-Farber, junto com a Terry King e a doutora Melissa Pilisky, que é um membro lá do Memorial de Nova York. E o assunto foi muito interessante, foi uma discussão sobre abordagem em câncer de mama hormônio positivo, tumores luminais. E de cara o professor Armando disse que um grande desafio de como lidar com esses tumores luminais operáveis atualmente primeiro, qual é o papel do ultrassom da axila, e como lidar com as mulheres que são submetidas à hormonioterapia neoadjuvante, né? Eu achei assim muito interessante porque é um tema muito atual. A mesa não fechou uma questão em si, né? Mas o que ficou assim na minha opinião de destaque é de que a hormonioterapia neoadjuvante, né, ela está aumentando a sua indicação para esses tumores, porque nós sabemos que a quimioterapia ela não vai muito bem nos tumores luminais, né? Você aumenta a taxa de tratamento conservador, mas o impacto na axila é muito ruim. E quando você usa a hormonoterapia neoadjuvante e você tem um linfonodo comprometido na hora que você faz o sentinela, no fim das contas a gente acaba fazendo aquilo que faz na QTNEL, que é esvaziamento da axila, né? Então, esse tema não está fechado, mas assim, é um tema bastante importante para a gente. Falta, né, alguma diretriz? A gente utiliza a mesma diretriz como se fosse para QTNEL, mas talvez para endocrinoterapia neoadjuvante não seja a mesma diretriz. Esse mesmo caminho. Falta essa diretriz para a gente. E o que vocês estão fazendo lá no Unicamp no momento? Então, na verdade, como a hormonioterapia neoadjuvante existe um protocolo nosso assistencial, mas que passou na comissão de pesquisa e tudo mais, a gente tem feito ultrassom da axila dessas mulheres. Tanto para QT como para QT quanto... Exatamente. E realmente é um desafio você lidar com circunstâncias onde, por exemplo, você tem uma célula isolada no linfonodo sentinela após hormonioterapia neoadjuvante, ou uma micrometástase, e a gente está avaliando, fazendo o esvaziamento axilar, nós estamos avaliando qual que é o real impacto desse tipo de abordagem. Mas assim, eu fiquei... na verdade, não é uma surpresa, mas eu achei bastante interessante de que realmente essas questões, elas mesmo aqui nos Estados Unidos, na Europa, né, elas são questões que realmente não estão fechadas, né? Então, o que fazer ainda não está claro. Clínico, né, nesse sentido. Exatamente. Agora, quando é N0, aí a gente não tem muita dúvida, né? Não necessidade de fazer ultrassom axilar. Sim. Senão você vai fazer o sentinela, eventualmente vai dar positivo, esvaziar a axila, que seria o sentinela que você ia tirar durante a cirurgia. Né? Exatamente. Então, fora da terapia neoadjuvante, você não indica ultrassom de axila. Então, você vai pela clínica. A gente tem feito dessa forma. Agora, Afonso, o que você acha disso? Né? Lá na mesa, o professor Armando,
E, na verdade, foi meio que consenso, né? De que o ideal é não usar o ultrassom para axila nessa população. A gente fica com uma sensação esquisita, né? Na medicina, você deixar de ter uma informação se isso realmente é o melhor a ser feito, né? Eu acho que talvez, isso foi discutido também na mesa, que a gente pudesse usar o ultrassom, só que tentar detectar a carga de doença axilar através do ultrassom ou outros métodos de imagem para poder realmente definir a conduta. Por exemplo, né? até 2 linfonodos atípicos Isso. Iria para o sentinela. Iria para o sentinela. Mais do que isso, faria exatamente. Esse é um tema que não está muito bem explorado ainda, né? Quer dizer, e lógico, se você faz um ultrassom e você acredita que tenha mais do que 2, é uma situação que extrapola o protocolo, né, COSOG, e mesmo no protocolo Amaros, que a gente utiliza também muito no Brasil, esse grupo de 3 ou mais linfonodos foi muito mal contemplado nessa população. Então é lógico, esse conceito de carga axilar, ele talvez deva ser incorporado, e a gente não deixaria de usar o método de imagem na axila, mas interpretaria de uma forma diferente. Né? Eu não sei, o que você acha? Você acha que é uma coisa não definida, mas seria um caminho. Exatamente. E agora, veja bem, o tema está aberto e a sensação que eu tive é que nesse tema especificamente a gente não deve ter ensaios clínicos que vão rolar, né? Quer dizer, no fim das contas vão ser coortes reconstituídos ou coortes prospectivos propriamente dito, que vão ajudar a definir a conduta, né? Como existe muito na nossa prática. Tem muitas questões que não necessariamente são fechadas com ensaios clínicos, né? A gente acaba levando realmente na clínica propriamente dita, né? Tá? Então essa é para o meu lado da terça-feira à tarde, eu sei que você tem algumas coisas que você quer comentar, né? Em relação, teve uma mesa de diagnóstico precoce, não teve grandes novidades, né? É diagnóstico precoce em mulheres de altíssimo risco, em particular com aquelas portadoras de mutação deletéria do BRCA1, né? Aqui passou a ser a tomossíntese para começa a fazer parte como rotina no screening. Eles não estão usando mais mamografia digital na maioria dos serviços, segundo a palestrante, mas estão tentando incorporar aquela na mulheres de altíssimo risco. A maior indicação realmente é a ressonância magnética, mas talvez aquela forma abreviada da ressonância, de menor custo, de menor tempo e maior acessibilidade. Né? Foi proposto pela Cristiane Kuhl, né? Que foi lá atrás. Isso. Em relação à mamografia contraste, também tem uma acurácia tão boa quanto a ressonância nessas mulheres de altíssimo risco, mas ainda os dados não estão ainda tão robustos para se indicar como substituto da ressonância. Sim. E um outro dado interessante dessa mesa é o screening das pacientes com altíssimo risco, particularmente do mutação do BRCA1. A nossa tendência é fazer a cirurgia profilática, mas talvez nessas pacientes fazer a ressonância semestral, que foi até um brasileiro que ficou um tempo na Universidade de Chicago, que publicou recentemente um ensaio, Rodrigo Guindalini. O Guindalini, de fazer ressonância a cada 6 meses, ele conseguiu em 100% dos casos T1 e 100% dos casos N0 em paciente com mutação de BRCA1, que a gente sabe que o câncer de intervalo é muito comum, né? Sim. Então, talvez uma boa opção, ao invés da cirurgia profilática, que é a nossa primeira pensamento na paciente com uma mutação do BRCA1, talvez a ressonância a cada 6 meses seja também um método eficaz. Não vai ser um tratamento profilático, mas vai ser um diagnóstico bem precoce com uma altíssima taxa de cura. O que você acha em relação a isso? Eu acho bastante interessante. O problema é que tem alguns temas que não estão muito bem ainda definidos, né, quando você usa a ressonância, né? Primeiro que não é um exame tão barato, apesar desse protocolo mais breve, né? Que é uma ideia de você baratear, você faz muito mais rápido, mas não exclui a necessidade, por exemplo, de você usar o gadolínio, né? Então não consegue baratear tanto. Que pode acumular, né? Depositar. Exatamente. Né? Esse problema do acúmulo, né, na fossa posterior e nos núcleos da base, que é uma coisa que ainda não está muito bem estabelecido, porque é algo relativamente novo e que não está tão explorado. Então a pergunta que a gente fica, né? É um tempo muito longo de várias ressonâncias, né? Por exemplo, 2 por ano. O que isso poderia gerar? Começando a partir dos 25 anos. Exatamente. Né? Então, existiria esse risco de toxicidade da pessoa, da mulher, né?
E esse conceito da toxicidade econômica também, né? Quer dizer, o quanto você vai gastar para fazer um protocolo como esse. Eu não sei, eu acho que por enquanto, Afonso, principalmente para esses genes de alta penetrância, BRCA1, BRCA2, a gente extrapola para o P53, né, para o PTEN, isso não está totalmente baseado em evidências, mas eu acho que esse rastreamento deveria ser intervalar, até você definir a cirurgia redutora de risco. Mas, lógico, nós vamos ter muitas mulheres que não querem fazer a cirurgia redutora de risco, e daí você vai optar por manter esse rastreamento. Eu achei bastante interessante, existe um protocolo aberto de uso de denosumab em mulheres com mutação em BRCA1, no sentido de bloquear o ranking e diminuir talvez a penetrância do gene nessa população. Mas são coisas ainda que estão em aberto, né? A gente dá precisa... uma atenuada no gene, né? Então, atenua, realmente você dá uma silenciada no gene com o denosumab, que é uma droga que a gente usa para ganho de massa óssea, né? Mas assim, ainda a coisa está muito ainda preliminar, né, em relação a isso. Né? O que ficou meio que consenso nessa mesa é que para pacientes com mutação do BRCA1, por exemplo, a mamografia talvez nem tenha papel. O papel seja mesmo só ressonância, eventualmente até semestral, mas tem essa questão da toxicidade, do custo, né, da claustrofobia, que muitas pacientes não toleram fazer isso uma vez por ano, quanto mais a cada 6 meses. E nas mulheres irradiadas, ou seja, teve um linfoma Hodgkin lá na sua infância, adolescência, e que tem altíssimo risco também de desenvolver o câncer de mama. Começar a fazer o screening após 8 anos do final do tratamento, e aí nessa população a mamografia foi tão boa quanto a ressonância. A ressonância não foi superior, ao contrário da mulher com mutação. Então a proposta nesse grupo, que é super específico, né, e cada vez menos, né, porque a irradiação em manto cada vez se usa menos, né, para o tratamento do linfoma, fazer aí sim mamografia e ressonância alternadas, que aí a acurácia diagnóstica é maior, mas uma não é superior à outra, uma acrescenta a outra. Foi um dado que é relativamente novo que eles apresentaram. Ainda nessa mesa de diagnóstico precoce, foi apresentado o estudo já com maior segmento de usar baixa dose de tamoxifeno nas pacientes com alto risco para câncer de mama, tipo hiperplasia ductal atípica ou neoplasia lobular. O segmento de follow-up médio de 5 anos, né, porque no primeiro apresentação acho que foi 2 anos e meio, se não me falha a memória. E a diminuição de risco de câncer de mama homolateral foi de 62% e contralateral foi de 78%. Foi tamoxifeno 5 mg, que é o BABY, que eles chamam, versus placebo, não versus tamoxifeno 20 mg, que seria o mais, assim, do ponto de vista de ético, de pesquisa, teria que ser comparado com o esquema padrão. Mas teve uma redução de risco importante, obviamente minimizando o efeito colateral. Isso uma população de mulheres com lesão precursora, carcinoma ductal in situ, né? Inclusive carcinoma ductal in situ, principalmente o receptor hormonal positivo. Isso. Não, é muito interessante e realmente é o que você falou, né? Esse estudo foi apresentado ano passado em San Antônio, e o que, na verdade, as pessoas não comentaram muito isso, mas a sensação que a gente teve é essa, né? Quando você faz um fase 3, normalmente você usa um método que era o standard antes, né? Que era tamoxifeno 20 mg. Exato. E ele, na verdade, ele fez 5 vezes placebo no grupo. Mas o IBS também foi assim, né? Foi anastrozol versus placebo, né? É interessante isso. Mas como é que você vê isso? Eu vejo meio complicado, porque você imagina... No Brasil, você teria que comparar com a droga... Não, mas inclusive, você imagina você pegar um carcinoma ductal in situ, receptor hormônio positivo... E dar placebo. E submeter a placebo. Isso não foi muito discutido, mas eu achei meio esquisito, assim, mas... No fim das contas, os dados são bastante interessantes, né? Porque fizeram um caminho mais curto em relação à conclusão de que você talvez pudesse usar a dose mais baixa, né? A gente poderia fazer um ensaio clínico entre Unicamp e Unifesp, tamoxifeno 5 mg versus 20 mg. Então, eu acho... Um estudo multi-institucional. Eu acho que existe espaço para isso, sim, Afonso. E você sabe uma coisa interessante? Teve um outro pôster associado a essa apresentação,
em que eles discutiram alguns marcadores sanguíneos, né? Sim. Então, estradiol, Sim. SHBG, né? E realmente... Que não tem isso, né? Então, e na verdade, por exemplo, o estradiol subiu menos com 5 miligramas do que sobe normalmente com 20, né? Isso acaba gerando menos efeitos colaterais, né? Em termos de trombose. É bastante interessante essa... Na verdade, o San Antonio tem essa visão realmente global, né? Que vai da bancada até a clínica, e eles exploram os trabalhos, tentam explorar todos esses aspectos, né? E é uma coisa que deveria ser mais explorado mesmo. Eu conversei com o autor sobre esse trabalho, e ele disse que eles, em fases anteriores, eles compararam, né? 5 vezes 10, 10 vezes 20, mas não um estudo aberto, né? Mais estudos pontuais, e por isso que o Comitê de Ética permitiu que fosse aberto um estudo 5 vezes placebo, né? Mas não fiquei muito convencido. Mas é muito interessante. E acho que para nós, né, se a gente consegue uma eficiência igual, gastando menos, dando menos droga, é muito melhor. Ou mesmo aquela paciente que você começa com a diretriz padrão, que é dar de 20 miligramas, mas ela começa a ter um efeito colateral intolerável, talvez né? Reduzir e isso a mesmo. aderência ao tratamento vai por água abaixo. Talvez reduzir abaixo, você já tem alguma evidência na literatura, na mastologia, que é possível você minimizar a dose. Né? E uma coisa que a gente vai ter que ter é mudar a apresentação do comprimido, né? Porque só tem 10 miligramas. Só né? tem 10 miligramas. Teria que dividir por... Ele sugeriu dar em dias alternados, mas o desenho era para dar diário, né? Diário, né? Então, exatamente. Não sei se em termos de... E um último estudo que foi apresentado nessa mesa, que eu achei interessante, na verdade não foi nessa mesa, acho que foi não, foi nessa mesa. Foi avaliação a longo prazo, não, foi um pôster, mas nesse mês, na quarta-feira. Não sei se você viu esse pôster, da atualização do estudo turco. Eu vi. De paciente com câncer de mama metastático, se trata ou não a doença primária. Tumor primário. E a atualização em 10 anos de segmento foi que realmente a sobrevida global, você acrescentando a cirurgia de tumor primário, aumentou de 46 meses versus 35, um aumento de 6 mais 4, 10 meses, mas foi significante. Uma dimensão de hazard ratio de 0,71. E, obviamente, como já se esperava e que já tinha dado essa indicação no estudo anterior, na apresentação anterior, principalmente na paciente receptor hormonal positivo, com metástase solitária e com menos de 55 anos. E também um benefício na paciente HER2 superexpresso. Então, no triplo negativo não teve benefício mesmo, mas é um segmento longo, de 10 anos, e que mostrou algum benefício. Eu acho esse estudo é bastante interessante e na verdade existe essa população que é uma população que não é irrelevante, né? 5 a 7% dos casos são metastáticos, né? Metastáticos de novo, né? Que se apresentam como metastáticos. E é uma população que muitas vezes a gente considera cirurgia, né? A paciente quer ser operada e tudo mais. E uma coisa, Afonso, que não sei o que você acha, veja bem, o estudo turco é em cima de um tratamento um pouco mais antigo, né? Sim. Lógico que tinha antraciclina e tudo, né? Talvez, então, hoje, né, seja maior ainda a sobrevida. Então, né? hoje, por exemplo, com a introdução dos biológicos, né, esses inibidores de checkpoint imunológicos, inibidores de CDK4/6 para doença metastática, talvez o benefício você tratar a doença residual na mama seja relevante em mulheres que têm uma resposta boa, né? Quer dizer, eu acho que o racional do estudo turco é interessante, porque você começa com o tratamento sistêmico, né? E daí define operar ou não operar essa população, né? Eu acho que cada vez mais, à medida que as coisas vão caminhando, as indicações cirúrgicas elas existirão em doença mamária residual, mesmo na doença metastática. Acho que é uma tendência. E os resultados são bastante interessantes, né? No estudo Cleópatra, né? No estudo Impact, no Impassion 130, respostas muito interessantes em relação à doença sistêmica, criando uma possibilidade de você tratar localmente, né? E outro estudo bastante interessante que foi apresentado hoje, Cabelo, foi sobre avaliação a longo prazo da WHI. Sim. Você chegou a... Vi, muito legal, né?
Chebovski lá. Esse estudo já, acho que todos os ginecologistas e hematologistas conhecem, né? Aqui 2 braços, na paciente esterectomizada foi dado um estrogênio que infelizmente não tem mais no mercado brasileiro, que é o estrogênio equino conjugado. Foi retirado do mercado por questão que ele era de muito baixo custo, versus um braço de mulheres com útero que receberam o mesmo estrogênios equinos conjugados, mais uma progesterona. Esse estudo foi assim, um divisor de águas, né, na indicação de terapia de reposição hormonal, e essas pacientes foram seguidas, agora já está com 20 anos de segmento, e aquele aumento de risco que inclusive indicou a interrupção desse protocolo, porque o placebo versus estrogênio mais progesterona, os braços estavam abrindo muito dos 2 grupos de estudo, esse risco aumentado persistiu mesmo após 20 anos de segmento, né? Ao passo que aquele braço que só tomou estrogênio equino conjugado, não é qualquer estrogênio, é esse tipo específico de estrogênio. O efeito protetor persistiu após 20 anos de segmento. Achei isso muito interessante. Interessante mesmo. Porque aqueles dados, a primeira apresentação, a gente ficou com a sensação de que era uma coisa meio, não digo anedótica, mas que era uma casualidade. Exato. Né? Mas isso persiste no tempo, né? Interessante. Eu acho que provavelmente porque, como são vários estrogênios, alguns deles se comportam até como CERMs, com algum efeito protetor na mama, porque é estranho, né? Um estrogênio com efeito protetor, né? Esse estudo eu achei bastante interessante, né? Esse estudo tem alguns dados, uma coisa que é interessante, que essa atualização, né, de praticamente 20 anos, né, mostrou algo interessante, que além da questão do aumento da incidência que se manteve persistente, um dado novo, não sei se você concorda, desse estudo, é de que ele mostrou mortalidade. Exato. Porque foi a primeira vez que o WHI mostra além mortalidade. do aumento da incidência da mortalidade pela doença. Exatamente. Então, e uma coisa interessante é que as usuárias do esquema associado, né, estrógeno conjugado e acetato de progesterona, morreram mais de câncer de mama, e as mulheres que tiveram câncer de mama, ex-usuárias, morreram mais também. Então, você teve uma dupla mais mortalidade nesse grupo. Isso eu acho que é muito relevante, né? Então, o que dá para dizer, né? Essa associação, ela causa câncer e mata por câncer. E se você tem o câncer, você tem mais chance de morte. Lógico que isso não quer dizer que todas terão, lógico, o comportamento de risco ele tem que ser calculado, mas é algo muito interessante. E o que me chama a atenção é que essa publicação recente que a gente teve no Lancet agora, esse ano, né, acho que foi em outubro, do grupo colaborativo inglês, que foi uma meta-análise, né, de 54 estudos, o WHI participou também, uma parte dele, né? Nessa mesma publicação, tem um adendo no apêndice do 1 Million Study, que foi um estudo de 1 milhão de mulheres que foi feito na Grã-Bretanha. E lá nessa publicação já o Camilion mostrava um aumento de mortalidade nas mulheres usuárias por câncer de mama. Então, quer dizer, na verdade são 2 evidências mostrando que a reposição conjugada aumenta a incidência, mata por câncer e as pessoas que têm câncer têm mais chance de morte também. Então é algo relevante e que vai dar mais trabalho para os mastologistas e lógico, eu acho que as mulheres, todo mundo que está envolvido na abordagem desse tipo de circunstância, do tratamento do climatério, tem que levar em conta esses dados, porque são dados, né, Afonso, muito robustos, né? 20 ensaio clínico randomizado, 20 anos de segmento. 20 anos, né? É uma coisa muito interessante, né? E em todas as faixas etárias, né? Tanto no grupo que começou a terapia de reposição hormonal de 55 para 65, ou de 65 para 75, ou mais do que 75. Índice de massa corpórea não influenciou, também me chamou a atenção isso, né? Vamos ver o que virá aí, precisamos estudar. Acabou de ser apresentado o trabalho, né? E teve muito trabalho hoje à tarde, agora de manhã, sobre a eventual omissão de a gente fazer a cirurgia
mamária pós-QT neoadjuvante quando tem resposta clínica completa. O que É. você achou desse trabalho, Gabriel? Olha, Afonso, achei assim, na verdade amanhã, hoje é sexta-feira aqui, né? E assim, foi uma manhã muito rica, né? Nós começamos aí já de cara com esse trabalho da WHI, depois foram 4 trabalhos, né? Na sequência, 2 europeus e 2 americanos, que avaliaram qual é a acurácia de você fazer o exame de imagem, ultrassom, alguns com ressonância, mais biópsia do leito, né, do tumor, após a quimioterapia neoadjuvante, né, se você poderia ter um argumento bom para se discutir aquela possibilidade de não operar as mulheres submetidas à quimioterapia neoadjuvante, né. E assim, na minha opinião, foram trabalhos interessantes. A taxa de falso negativo, né, dessa abordagem, que boa parte dos trabalhos usaram um valor preditivo negativo, ela foi de 17% a 37%. Né? Quer dizer, exatamente. Você imagina, você usar esse método para mulheres que deram a biópsia, a imagem negativa, daí você opera e 17% a 37% tinha doença, isso cria, na minha opinião, uma situação proibitiva para você deixar de operar essas mamas, né? Pelo menos baseado nesses estudos. E essa doença pode ser até uma doença triplo negativa. Pois é. Que poderia ter o benefício de algum tratamento adjuvante, Exatamente. Né? Quer dizer, entra aquela discussão em relação à mudança da adjuvância baseado na não resposta patológica completa. E uma coisa, Afonso, que me chamou a atenção é que todos esses trabalhos, eles não incorporaram a avaliação da axila, né? Eles só biopsiaram o leito da mama e ninguém ligou para a axila. E a axila faz parte da avaliação de resposta patológica completa. Então, você pode muitas vezes desaparecer a lesão na mama, mas se tem, eu sei que isso não é tão frequente, mas pode acontecer. Se você tem doença na axila, isso muda realmente de uma forma contundente a adjuvância em relação a tudo que a gente tem visto nos dias de hoje, né? Então eu acho que, inclusive, um dos trabalhos é do grupo do professor Kierer, né, que é do MD Anderson, que é o PI do estudo, do ensaio clínico do trial de não cirurgia, né? Tá em aberto ainda, onde é feita a quimioterapia neoadjuvante para tumores triplo negativos, né, e HER. E os pacientes que têm imagem negativa, biópsia do leito negativa, estão sendo aleatorizados entre cirurgia ou não fazer nada, só radioterapia. Então, o próprio grupo mostrou uma taxa de falso negativo aí alta, né? Quer dizer, essa taxa de falso negativo é proibitiva. Exatamente, né? Acho que na minha opinião, mas são coisas que ainda são importantes que sejam vistas, não é? E nesse momento, o que eu senti dessa reunião, e a plateia teve uma manifestação contundente, né? Muita gente foi para o microfone. O que ficou é de que, na verdade, os métodos de imagem que nós temos hoje, associados à biópsia de fragmento, né? Boa parte das vezes são biópsias vácuo-aspirativas, essa associação não é um método ainda seguro para você deixar de operar os casos. Né? Lógico, acho que talvez outros métodos virão, outras drogas, mas no momento é preocupante, né? O que ficou é que a diretriz ainda é operar. A diretriz ainda é operar. Mas, lógico, operar quanto mais conservador de uma forma melhor, reconstruir os casos, mas, por enquanto, operar a mama e fazer o sentinela na axila, né? Exatamente. Existem alguns estudos que estão aí sendo realizados no sentido de você deixar até de fazer o sentinela em mulheres. Só fazer ultrassom. Só fazer ultrassom negativo, mas assim, isso não foi conversado aqui em San Antônio, pelo menos eu não vi nenhum pôster, nem aula sobre isso, mas seria um passo depois da questão da mama, e na minha opinião, por enquanto, isso está muito em aberto, né? Eu sei que tem pelo menos 2 estudos, né, que estão sendo feitos, o SOUND, que é o estudo italiano, que não é feito em quimioterapia neoadjuvante, mas tem 2 outros estudos europeus, um é o ENCIMA e o outro é o BUGEL, que são estudos que inclusive estão recrutando mulheres HER2 triplo negativo pós-QT-neo, onde eu acho que é um problema você ter uma taxa de falso negativo que foi hoje descrita, né, especificamente. Então, coisas que eu acho que ainda precisam, vamos devagar em relação a isso especificamente, né.
E esse congresso, você achou que Eu trouxe achei bastante novidade? muita coisa, inclusive, Afonso, eu até queria comentar uma coisa que eu achei interessante. A gente estava conversando antes, né, Afonso, que os temas, muitos temas que são aparentemente mais relacionados à pesquisa básica, oncologia clínica, lógico, tem a cirurgia totalmente acoplada, né? Então, tudo que é feito de neoadjuvância aqui, ela passa pela decisão da equipe multidisciplinar, né? E muitas vezes o mastologista, o cirurgião, é o que recebe a paciente e você que vai definir, junto com o seu oncologista, junto com o seu radio-oncologista, como é que vai ser o caminho, né? Então, um dos artigos que eu achei, uma das apresentações que eu achei muito interessantes, foi no dia de ontem, né? Que foi a apresentação da Martine Picard em relação à atualização do Affinity, né? O Affinity, que é esse estudo de adjuvância em tumores HER2 positivos, né? Onde é feita a quimioterapia e o duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab. E nessa atualização, ela mostrou que mesmo as mulheres, né, que tinham axila positiva, tiveram uma boa performance, chegou a 88%, né, nesse período de 6 anos, de tempo livre de doença invasiva, que é um dado bastante interessante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, na doença HER2 positivo, né, o cirurgião, o mastologista, o oncologista, lida com essa questão de que se você começa sempre com quimioterapia neo, ou se você pode, em algumas circunstâncias, ir para a cirurgia. Então, a gente tem a publicação do ano, agora desse ano mesmo, do APT Trial, que foi uma atualização do APT Trial, que é um estudo que avaliou o uso de Taxol e Herceptin em 12 ciclos, depois mais 13 ciclos de Herceptin, o trastuzumab, mostrando uma performance muito boa em termos de tempo livre de doença, né, nas mulheres que não usaram o pertuzumab, mas desde que elas fossem axila negativa e até 2 centímetros, essa é a melhor performance, né? Agora, o que acontece? Muitas vezes você opera uma paciente que tem esse perfil, mas na verdade ela é axila positiva no sentinela. E daí ela acaba tendo que ir para o Affinity. Então, por isso que eu disse que o Affinity, essa apresentação do Affinity me deixou mais tranquilo, porque mesmo esse tipo de circunstância, na hora que você faz o protocolo Affinity, né, você consegue dar uma boa sobrevida para essas mulheres. Agora, realmente, nós não sabemos, né, se você for navegar essa mulher, né, aquela mulher que é APT-like, e você opera e ela virou axila comprometida, ou o tumor era um pouco maior do que você pensava, e vai para o Affinity, eu não sei exatamente se ela é prejudicada. Tá? Por não ter feito o tratamento neoadjuvante. E por que eu acho isso? Ontem teve uma apresentação muito interessante do professor Max Mano. Ele fez uma avaliação em cima do Catherine, né? O Max Mano é o principal autor desse trabalho, e ele avaliou alguns subgrupos dentro do Catherine, e eu achei muito interessante, Afonso. Mais cerca de uns 10% do grupo que foi para o Catherine, só relembrando, né? O Catherine são pacientes HER2 positivo, que fizeram neoadjuvância e não tiveram resposta patológica completa. E daí elas acabaram continuando com o TDM1, né? Existe um grupo, mais ou menos cerca de 10% do Catherine, né, ou seja, mulheres que não tiveram resposta patológica completa, que eram APT-like. Então, é um grupo, dentro daquele grupo seleto, que talvez vá mal, né? Porque ela eram tumores pequenos, né, menores do que 2 centímetros, axila negativa, clinicamente, né, e fizeram quimio e sobrou doença, tanto que ela entrou no estudo. Então, o questionamento que a gente tem é isso, né? Esse grupo do APT tem uma população que não responderia com resposta patológica completa. Então, será que realmente o TH, a longo prazo, é suficiente para essa população, né? Então, por isso que eu destaquei que o Affinity trouxe um pouco de conforto. No entanto, eu acho... Ainda falta essa questão. Ainda falta. Lá vocês estão indicando o tratamento adjuvante a partir de 1 centímetro, 2 centímetros? A gente tem indicado a partir de 1 centímetro para tumor HER2, né? Isso. Para tumor HER2. E triplo negativo? Os tumores triplo negativos, recapitulando o que eu disse, para triplo negativo a partir de 1 centímetro.
Para tumor HER2, a gente tem feito acima de 2 centímetros. Tá? Então, nós estamos usando o APT. Né? Agora, volto a te dizer a dúvida que a gente tem mesmo. Ainda tem porque dúvida em aberto. Eu acho assim, a gente conversando com os oncologistas, né? Na hora que você... O APT é um estudo que ele começa depois que você operou. Né? Então, muitas vezes, um APT-like que tem axila positiva, você vai encaminhar para ele começar o Affinity. A gente fica com aquele sentimento que você deixou de oferecer o melhor para o paciente. Né? Isso porque o ultrassom não consegue ver muitas vezes essa axila e você acaba operando achando que é axila negativa e ela é positiva, virou Affinity. Né? Mas eu acho que é uma coisa que vai caminhar. Eu acho, Afonso, não sei o que você acha, você que é um pesquisador aí excelente, né? Eu acho que talvez deveria se ter uma análise dessa população APT-like desde o começo, sabe? Então, não sei o que você acha. Porque, veja bem, quando eu tenho uma paciente que é APT-like e eu opero e a axila é positiva, no mínimo eu perdi a chance de ter um downstage dessa axila. Né? Talvez qual a proporção dessa população ainda é discutível, mas é algo que talvez a gente devesse ter tido incorporado isso em alguma análise para a gente realmente avaliar que é tranquilo você iniciar, você operar os pacientes até 2 centímetros com a serotonina negativa. Né? E essa análise não existe, porque o APT é brilhante, mas ele é avaliado depois que você operou. Então, antes de operar, a gente não tem esse dado. Acho que a gente fez um painel de diagnóstico, de tratamento até oncológico, né? Sim. De cirurgia e as interfaces com a ginecologia, tanto no diagnóstico precoce quanto na terapia de reposição hormonal. Não tenho dúvida. Quer dizer, vocês estão vendo, né? Nós discutimos alguns aspectos aqui que tenham relacionados à nossa abordagem, mas muitas outras coisas existem e esse é um evento, um simpósio, para levar esses conhecimentos para casa e refletir durante anos, na verdade, Afonso? É verdade. Então, entrar no site, ver aula por aula. Vale a pena abrir as tabelas e refletir de uma forma bastante rigorosa. Ok. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Um abraço.